amigos da Pérola FM, Novas Canções. Del Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta segunda-feira, dia 3 de agosto, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. A palavra de hoje nos mostra Jesus, no fim da tarde, mandou os discípulos pegarem a barca para irem a Genesaré, que ficava do outro lado do mar da Galileia. Enquanto isso, Jesus ficou para despedir o povo, aquela multidão que estava ali reunida na multiplicação, no milagre da multiplicação dos pães. Depois que o povo se foi, Jesus foi rezar no monte. A travessia na barca foi se complicando. Escureceu, o vento foi ficando forte, o mar agitado. Pelas 3 da manhã, eles viram um vulto andando sobre o mar, vindo na direção deles. Foi um medo só. Pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus de lá gritou: "Sou eu. Não tenham medo." Puxa, mas que susto, hein? Então, na narração dessa palavra de Mateus, conta-se também que Pedro pediu para ir ao encontro de Jesus, caminhando sobre as águas. E até que estava conseguindo, mas ficou com medo e começou a afundar. Foi aí que Jesus o segurou pela mão. Quando subiram na barca, o vento se acalmou. Os discípulos reconheceram então que era Jesus, e que Jesus era de verdade o Filho de Deus. Mas o que essa história tem para nos ensinar? O próprio texto
do evangelista Mateus já nos dá uma pista de compreensão. As palavras mar e barca estão muito repetidas no texto. Mar é sempre uma representação do mundo a que os discípulos estão enviados como missionários. O mar é o mundo onde se realiza a missão. A palavra barca está repetida 6 vezes. Essa insistência não pode ser por acaso. Barca, você sabe, é uma representação da comunidade, da igreja. A barca de Pedro é a igreja, a comunidade dos discípulos. Mas o que é que está acontecendo? Eles estão tentando atravessar o mar e estão encontrando muita dificuldade. O que significaria a barca dos discípulos atravessando o mar? É a igreja realizando a sua missão no mundo, no meio de muitas dificuldades. Note que as palavras que aparecem: era noite, os ventos estavam contrários, o mar estava agitado pelas ondas. Que dificuldades encontra a igreja na realização da sua missão? Nem precisamos fazer uma lista, né? Não é verdade? O certo é que o mar continua revolto e os ventos continuam contrários. Mas voltemos ao mar da Galileia. O que aconteceu no meio daquela apreensão toda dos discípulos? Coitados, no meio daquela tempestade, eles viram um vulto andando sobre as águas e vindo na direção deles. Ficaram de cabelo em pé, mas reconheceram quem era quando ele se apresentou. Lembra o que foi que o personagem disse? Sou eu. Não tenham medo. Mas quem é esse personagem? Claro que é Jesus, né? É Jesus, mas ele disse: sou eu. Disse como Deus. O Pai tinha dito no Monte Sinai a Moisés: eu sou. Diga ao faraó que eu sou, mandou dizer que liberte o meu povo. Eu sou é Deus. Podemos pensar assim: no meio daquele vendaval, daquela tormenta toda, os discípulos fizeram uma experiência maravilhosa. Jesus é Deus. Ele é eu sou. Durante o seu ministério, ele foi se revelando. Eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Jesus é Deus. É Deus quem domina o mar. É Deus quem acalma a tempestade. E por falar em tempestade, cadê a tempestade? Quando Jesus e Pedro entraram no barco, tudo se acalmou. Então, o mar é o mundo onde os discípulos levam adiante a missão que Jesus lhes confiou. A barca é a comunidade dos discípulos, a igreja. De vez em quando, a comunidade se encontra cercada de problemas e dificuldades no meio de uma verdadeira tempestade. Em momentos como esse, faz uma profunda experiência de Deus. Jesus mesmo vem ao seu encontro. Jesus é o Deus vencedor do pecado, do mal e da morte. É Ele quem garante o êxito da missão. Ele domina a tempestade, ele acalma o mar. E nesta cena, Pedro tem um lugar de destaque. Também ele experimenta andar sobre as águas, como Jesus, embora com medo,
acabe afundando. Mas Jesus está ao seu lado, lhe dando forças e levantando-o pela mão. Então, neste mês vocacional, em que celebramos a vocação dos ministros ordenados, dos consagrados e também dos ministros leigos, que fique ainda mais forte em nós a certeza da presença de Jesus em sua igreja, garantindo a travessia em todas as dificuldades e socorrendo os seus ministros em suas fraquezas.